Paz do Senhor a todos que estão aí assistindo o nosso canal. Esse é o canal da Igreja Profeta de Deus. Estamos começando mais uma entrevista. Estamos aqui com o pastor Max Soares de Castro, pastor da Igreja e do Ministério Profeta de Deus. Nós queremos conhecer um pouco a história, a trajetória do pastor Max e queremos dar também as boas-vindas, agradecer dele ter aceito estar conosco nesse canal para passar informações a respeito de uma grande obra que o nosso Deus entregou nas mãos dele. Pai do Senhor, pastor Max, nós gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória, a sua vida. Pai do Senhor, pastora Cândida, né? Bom, obrigado aí pelo convite externado a mim, né, por esse mini ministério, né, que Deus tem nos concedido. Pastora Cândida, quem é o pastor Max? Né? É um homem simples, né, que aos 18 anos aceitou a Cristo como único suficiente Salvador. Fui marinheiro em 91, em 93 entrei com o Corpo de Bombeiros Militar, né, que tenho 33 anos de serviço. E nesses 33 anos, quando eu era soldado do Corpo de Bombeiros ainda, comecei a sentir desejo de pregar o Evangelho para a minha comunidade, para o povo onde que eu morava, que eu conhecia, e eu não via nenhuma obra pertinente para fazer isso. Em nenhum momento era idas e vindas minhas e ver os nossos jovens nos bares, nas festas, se drogando, se prostituindo, certos jovens que eram de famílias boas, de famílias humildes, mas eles simplesmente desgarravam e eles poderiam se desgarrar muito mais. E aquilo me comoveu, né? E nesse meio tempo andando, depois que vim do quartel, andando na Rua Norte, eu comecei a orar a Deus e pedir uma obra ao Senhor. Pedi uma obra ao Senhor referente aos jovens da minha comunidade e evangelizá-los. E o Senhor disse, em alto e bom som, que não teve dúvida da minha parte, que era para mim pegar minha Bíblia, evangelizar o povo, as pessoas que me colocassem na frente. Eu fui da quadra K, que eu moro, até a Rua A, até a quadra A, aonde que é a última quadra do Paulo Fonteles, evangelizando e avisando do culto que seria na segunda-feira, às 19h30. E nesse meio termo, nesse mesmo momento, Deus me falou, evangeliza, eu já toquei no homem do bar para te dar o que você precisa e esteja lá às 19h30. Então foi uma coordenação única que não teve dúvida. E eu fiz de acordo com o que Deus me falou. E esse momento que você estava evangelizando, convidando, a palavra foi bem aceita, o convite foi bem aceito pelas pessoas que você estava encontrando nas ruas, nas casas? Como foi que elas receberam aqui na comunidade esse convite para estar nesse momento, para ouvir a palavra de Deus? Pastora, por eu ser bem conhecido e assim, muito alegre com as pessoas, não foi difícil. Não foi difícil mas eu tinha uma grande dúvida, será que elas estavam lá? Que elas iam estar lá? Mas, independente de que acontecesse, eu teria que estar lá, porque eu recebi a mensagem de Deus. Você confiou plenamente, então, no Senhor? Sim, confiei plenamente. Até porque, como você nos relatou, você pediu uma obra ao Senhor. E imediatamente o Senhor te respondeu, te dando os recursos, te mostrando como seria que iria acontecer. Olha, pastora, interessante é que o homem do bar, o senhor Renato, ele não duvidou do meu caráter. Ele poderia não me dar as cadeiras, não me dar nada, não. Como Deus falou que tinha tocado nele, ele me deu a chave toda do bar que ele tinha, com todo o maquinário, com todos os materiais. Ele me deu a chave toda do bar, que eu só precisava de cadeira e uma mesa. Então, isso me faz lembrar que, além da obra ser verdadeiramente do coração de Deus, mas Deus precisava de um homem com uma boa índole na comunidade, com um bom exemplo na comunidade, para que o próprio homem do bar entregasse as chaves do empreendimento dele nas suas mãos. Ou seja, uma confiança total que poucas pessoas fariam isso. E aí, 19h30, eu estava muito antes no local, arrumei, coloquei as cadeiras,
e esperei. E esse momento foi um momento angustiante, sabe por quê? Porque aí veio logo de início a dúvida: será que eles virão? Mas, quando a minha fé estava se indo, Deus mandou eu orar. E eu orei, pedindo a Deus que aquela missão era dele, era dele. E ele tinha me falado, e eu não tinha dúvida que foi ele que me falou. Então, quando eu acabei de orar, eu levantei meus olhos, eu vi os jovens caminhando em minha direção. Mais ou menos quantos jovens na primeira reunião espiritual apareceram? 7 jovens. 7 jovens no sexo masculino, 7 jovens ali comigo, e preguei o evangelho. Mas interessante, pastor, uma coisa. Sabe o que foi? Eu preguei o evangelho lá em Mateus, mas a palavra foi tranquila, não foi uma palavra enfadonha, foi bem tranquila. Mas sabe o que fez mais a diferença? A senhora pode imaginar o que seja? Melhor você contar. Pastora, foi o lanche. Porque na mensagem que eu recebi, desculpa eu não ter falado antes, da mensagem que eu recebi de Deus, estava incluído o lanche, que o Senhor disse: após a palavra, serve um lanche para eles. E depois da palavra, eu mandei comprar Coca-Cola e pastel. Coca-Cola de 2 litros e vários pastéis, né? Numa quantia de 20 pastelzinhos, e foi distribuído entre eles. E uma estratégia do Senhor para trazer jovens através de um simples lanche. Isso é verdade, pastor. Uma estratégia de Deus que eu mesmo não entendia. Porque o Senhor não perguntou se eu não tinha dinheiro, se eu tinha dinheiro. O Senhor disse: serve um lanche. Então, naquele momento, quando serviu o lanche, eles reportaram: segunda-feira tem mais? Aí eu digo: sim, segunda-feira, 19h30, nós estaremos aqui de novo. Mas vai ter um lanche? Vai ter um lanche. Então, no primeiro momento, eles foram também entusiasmados pelo lanche, né? Como o Senhor tem nos dado essa estratégia. Depois veio a palavra, a edificação da palavra na vida deles. Foi isso? Sim, pastora. Aí a palavra ela fez uma enorme diferença, porque foi transformando eles. Foi transformando os jovens. Como eu digo a todos, não foi fácil. Não foi fácil, porque quando se trata da obra de Deus, o inimigo ele tenta atrapalhar. Mas Deus teve tanta misericórdia de nós que os jovens 7 trouxeram mais outras pessoas, e depois já apareceu mulheres do sexo feminino que entraram a obra também ali para ouvir a palavra de Deus. Tanto jovens como mulheres já adultas, e ouviram sentadas ali, e a comunidade ao redor ouvindo a palavra de Deus. Então, a cada reunião, se não me engano, era toda segunda-feira, às 19 horas, o número de pessoas ia crescendo para ouvir a palavra do Senhor e depois ser agraciado com o lanche. Agraciado. E a obra cresceu bastante. Cresceu muito, muito a obra. E eu fiquei sem saber para onde leva esse povo, né? E aí o segundo momento, o Senhor profetiza na obra através de um irmão vindo de lá do Maguari. E esse irmão profetiza na minha vida e diz que o Senhor estaria dando uma igreja para que eu apacentasse o povo. Na verdade, eu só era diácono, eu não era pastor. E você pode nos informar se essa obra evangelística ela tinha um nome, foi dado um nome para esse trabalho na rua? Bem perguntado, pastora. Profeta de rua, certo? Profeta de rua, por quê, né? Interessante. Eu quero dizer aos nossos amigos presentes, profeta de rua, ele estava no ônibus e viu um jovem com uma Bíblia abordar um outro jovem na rua, na Avenida Pedro Alves Cabral, e aquele jovem, falando decisivamente, e levantou a mão assim e perguntou, deu para ler o lado dele, ele disse: jovem, eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Aí aquele outro jovem respondeu que sim. E na rua ali, aquele jovem orou por ele de uma forma tão assim, cheia da unção, que aquele jovem agradeceu, feliz da vida. Aí eu fiquei pensando na missão daquele profeta, que foi profetizar na vida daquele jovem. E a missão profeta de rua foi crescendo, e você ia começar a falar a respeito da formação da igreja através dessa obra? Eu recebi uma profecia.
lá na missão Profeta de Rua. E o profeta disse incisivamente, disse que o Senhor ia dar um prédio para que eu apacentasse o povo. Mas, interessante, queridos, eu sempre digo, se for de Deus, fica. Se não for, vai embora. Então, ali, o povo cresceu bastante. Ele cresceu de uma tal maneira que a gente, dia de segunda-feira, 80 pessoas na rua, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, ouvindo toda uma organização, né? E interessante, pastora, que isso se cumpriu da igreja. E você comentou conosco agora que você era apenas um simples diácono. Então, como chegou o pastorado na sua vida? Sonha ainda nessa missão Profeta de Rua? Bem perguntado. Vai ser cumprido a igreja, porque uma igreja ela precisa de um pastor. Bem perguntado. Veio uma missionária de longe, ficou morando no kitnet, na rua da Cabanagem. E essa missionária, ela foi até os profetas. E depois que acabou a reunião, que ela viu ali a obra, ela disse, homem de Deus, você não tem só algumas pessoas, você tem um povo, e esse povo tem que ser apacentado por um pastor. E eu fiquei com aquela palavra, ela disse, eu quero levar você ao ministério, que a convenção para que eu fosse ordenado a pastor. E nesse meio termo dos profetas, eu estudei, né, o bacharel em teologia, fiz uma pós em psicologia pastoral, fiz um mestrado em psicologia pastoral. Nesse meio tempo de pregar na rua e trabalhar, eu já estava me preparando, eu não sabia que era pastorado. E graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, e quando ela chegou até mim com a proposta de Deus, e ela ainda disse mais, ela disse, homem de Deus, você não pode atrapalhar minha caminhada, eu tenho que seguir em frente. Então, eu tive que sentir de Deus. Falei com a minha esposa, que ela está aqui na minha frente, que é a pastora Keisla, né, a respeito desse assunto, e ela disse que concordava que também fosse entregue os documentos para ser apresentado à convenção. E quando cheguei na convenção, o pastor presidente da convenção, ele nem por um momento me chamou de diácono. Quando ele viu a obra, que ela bateu foto da obra, muitas pessoas, muitos jovens, ele ficou maravilhado. Então ali ele não teve dúvida nenhuma de que eu seria um bom pastor daquela comunidade. Então, através do seu pastorado, da obra Profeta de Rua, veio a Igreja Profeta de Deus, que hoje, né, tem 10 anos, está indo para 11 anos de funcionamento, 11 anos que você, para a honra e glória do Senhor, tem ganho almas para o Senhor e tem apacentado esse povo que só cresce para a honra e glória do Senhor. E como é que você vê agora a Igreja Profeta de Deus, depois de todo esse relato, na sua opinião, como é que a Igreja Profeta de Deus está nesses 10 anos? Olha, que a gente sabe, né, que a obra Profeta de Rua você continua evangelizando. Pastora, é muito lindo trabalhar nessa obra. É muito linda. Estamos felizes e convido você a vir na Igreja Profeta de Deus e sentir essa alegria que eu sinto dia de hoje, apacentar o povo aqui na casa do Senhor. Obrigado, pastora, por tudo. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pela lembrança daqui na minha vida. Obrigado. E você que está aí nos assistindo, nós possamos fazer um convite a você para estar aqui na Igreja Profeta de Deus, mas também nesse canal. Estamos começando esse trabalho evangelístico, de entrevista, de contar os milagres que o Senhor tem feito nesse ministério, os feitos maravilhosos que as pessoas aqui têm essa seriedade de vir, de orar, de falar do amor do Senhor, mas também de contar milagres, de contar grandes testemunhos. Continue acompanhando esse canal, porque muitas coisas você ainda vai estar acompanhando da Igreja Profeta de Deus. Então você é o nosso convidado especial. Se inscreva, divulgue esse trabalho, que é um trabalho sério que o pastor Max desenvolve aqui na comunidade, mas você pode fazer parte também, não só do canal, como dessa igreja para vir nos visitar. Um grande abraço a todos e aguarde a próxima entrevista. Fiquem na paz do Senhor.